Olá pessoal, nós vamos continuar com as nossas perguntas e respostas, agora você sabe, a partir de teologia. Nós perguntamos anteriormente qual a definição de deísmo e qual a definição de teísmo. Para firmarmos na palavra do Senhor, podemos ler alguns textos bíblicos sobre a posição teísta. Então você tem que responder as perguntas, mas com base bíblica. É evidente que tem várias respostas que você vai dar, que são posições que você vai estar assumindo a partir de uma reflexão sempre da palavra do Senhor. Mas começaremos Gênesis 3:8. Em Gênesis 3:8, nós vemos o Senhor ali agindo. Logo no princípio, algum tempo depois do Senhor ter criado o homem e a mulher, sempre o Senhor ia conversar com eles. E o texto aqui mostra, Gênesis 3:8, então ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o texto aqui mostra que após o pecado, inclusive, eles pecaram, eles cometeram aquele grave erro, desobedeceram às ordens do Senhor e por conta disso, o que aconteceu? Eles ficaram envergonhados. Eles viram que estavam nus, eles se envergonharam. E aí, o que acontece? O Senhor sempre ia comunicar-se com eles. Isso mostra, esse texto mostra que o Senhor, Ele tem uma interferência, Ele interfere, ou seja, Ele participa ativamente da vida dos seus servos. Ou seja, Deus não abandonou a humanidade à própria sorte. Deus age constantemente e Ele vai se revelando aos suas criaturas, vamos dizer assim. Um outro texto que é muito interessante está em Gênesis 6:12. Gênesis 6:12. Depois de muito tempo que a humanidade já existia, a humanidade se afastou do Senhor. A humanidade começou a praticar coisas que desagradavam ao Senhor. E no versículo 12 diz assim: Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Então aqui o Senhor fala para Noé, que vai destruir toda a humanidade daquela época por conta da maldade. Somente Noé e sua família que será preservado. Foi o que aconteceu. Noé ouviu a voz do Senhor e cumpriu aquilo que o Senhor havia lhe pedido. Você vê aqui mais uma intervenção divina na ordem criada. Portanto, mais uma confirmação do teísmo. Deus atua no meio da sua obra criada. Ele não abandonou a criação à sua própria sorte. Mais um texto, Gênesis 12:1, eu não vou ler, mas você se lembra, o chamado de Abraão. Deus apareceu a Abraão, falou com ele e disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão cumpriu aquela ordem divina. Abraão saiu dali e foi para uma outra região. Mais para frente, você correndo a Bíblia, você vai encontrar lá em Josué, capítulo 1,
Josué capítulo 1, versículo de 1 a 7, conta a história da morte de Moisés. Depois que Moisés morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Dou aos filhos de Israel. E o Senhor até orienta a Josué a não ter medo, não fique com medo, eu estarei com você todo o tempo, não te abandonarei, eu estarei contigo todo o momento. Mostrando mais uma vez a ação de Deus no meio do seu povo e da obra criada. Inclusive, no livro de Josué, nós vemos uma intervenção divina muito forte. Quando Josué estava em determinada batalha, ele precisava de mais, que o dia tivesse mais prolongado, e diz o texto bíblico que o sol parou. O sol parou, ou seja, Deus fez com que o dia se prolongasse até que Josué e o seu exército conseguisse vencer o inimigo. Então quer dizer, Deus interferindo na natureza para beneficiar o seu povo, os seus filhos. Você tem outros textos bíblicos, tem muitos textos, na verdade a Bíblia toda vai mostrando a intervenção divina na obra criada. Mas, para confirmarmos Atos 2, 1 a 4, você se lembra que no livro de Atos, é o Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse seria o texto ideal, ou o título ideal para este livro. Mas no capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, certo? E você vai ver no relato que pessoas que estavam representando vários países do mundo da época ouviram aquelas pessoas falarem suas línguas nativas e muitos aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Nesse texto nós vemos mais uma intervenção divina através do Espírito Santo, demonstrando que Deus está atuando firmemente. E vamos lá para o final, para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim, versículo 9 a 11: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Páscoa por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. E ali a voz do Senhor falando com João. João teve esta revelação que ele colocou no papel, escreveu, e é o Apocalipse, o livro que nós temos, que mostra as últimas coisas que hão de acontecer e que muitas delas já aconteceram também. Essa é uma questão mais de escatologia, não quero entrar nesse mérito agora. Mas o que nos importa é Jesus conversando com João. Jesus uma das pessoas da Trindade, conversando com o servo dele e revelando os seus segredos. Então você percebe que existe, na verdade, de Gênesis até Apocalipse, nós temos as revelações de Deus, a manifestação de Deus na obra criada. Então, demonstração de teísmo,
Deus não abandonou a sua criação. Deus age, está agindo. Deus age constantemente. Até o último instante da nossa vida aqui nessa terra, Deus vai agir. Depois disso, Deus continuará agindo, porque Deus age de eternidade a eternidade. Então, a próxima pergunta seria a seguinte, ou será a seguinte: como Deus se constitui? Interessante, não é? Como eu disse anteriormente, como nós, criaturas, podemos explicar o Criador? É praticamente impossível, porque nós não temos palavras adequadas, a nossa mente é uma mente limitada, mesmo carregando a imagem e semelhança de Deus, mas um aspecto importante é que nos faz ligarmos ao Criador. Mas como pode a criatura tentar falar a respeito do Criador? É muito complexo, muito complicado. No entanto, essa pergunta foi feita num tempo atrás para um seminarista. Como Deus se constitui? E nós podemos falar que Deus constitui-se das três personas que Agostinho havia explicado: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a constituição divina: Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Agostinho, um teólogo do século IV, ele não tinha palavras para explicar a respeito da divindade. E ele disse: olha, nós não temos termos que se aproximam do ser Deus. No entanto, talvez a palavra que mais possa ser adequada seria o termo persona, ou seja, pessoa. Deus é constituído de três personas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é Deus Pai, não é também Deus Filho e também não é Deus Espírito Santo. Porque se fosse assim, nós teríamos três deuses. Mas nós cremos, pela explicação da palavra de Deus, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus único e verdadeiro, o único Deus que se manifesta através, ou como, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Pai está se manifestando, ou seja, está agindo, o Filho e o Espírito Santo também agem juntamente com ele. Nós podemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, podemos até estar lendo aqui para você. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Certo? Aqui nesse texto vai estar citando o Pai, Deus, e o Espírito Santo. Perfeito? Se você for até o livro de João, capítulo 1, você vai ver mais uma explicação a respeito do princípio. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Olha que detalhe interessante. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Certo?
E nós vemos pela instrução bíblica que o verbo, o logos, a palavra, são sinônimos e referem-se a Senhor Jesus. O verbo é Jesus. Você sabe disso. Você já estudou a respeito disso. Logo, lá no princípio estavam agindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Na criação. Certo? Nós vemos também a manifestação do Pai e do Espírito Santo quando do batismo de Jesus. Lembra quando Jesus foi batizado? No momento em que o Senhor Jesus estava sendo batizado, o que aconteceu? O que ocorreu naquele exato momento? Quando Jesus se apresentou até a João, o que ocorreu naquele instante? Você lembra que Jesus entrou na água, João falou para ele: olha, eu que preciso ser batizado, e o Senhor vem até mim. E Jesus fala que tudo deve ser cumprido. E Jesus então é batizado, não um batismo de arrependimento, mas para que se cumprisse tudo que foi dito a respeito dele. No momento em que Jesus levanta, vem uma pombinha, pousa sobre o ombro de Jesus, simbolicamente o símbolo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo presente no batismo de Jesus, e o batismo demarcaria o início do ministério dele aqui na terra. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Então você percebe que ali existe a ação do Espírito Santo e a ação do Pai no ministério de Jesus. Em quantos momentos, quantas vezes Jesus sobe à montanha para orar, para conversar com o Pai, que é cheio, fortalece mais ainda com o Espírito Santo e continua o seu ministério. Então os três agindo em conjunto. E também no livro de Atos você vê Jesus, e antes disso, no livro de João, por exemplo, Jesus fala que ele estaria enviando o Consolador. E ele sempre fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mostrando a ação do Espírito Santo, de Jesus em conjunto. E o apóstolo Paulo, principalmente, ele vai sempre estar citando, mudando os termos. Em determinado momento ele diz o Espírito de Deus, em outro instante ele fala o Espírito Santo, em outro momento ele fala o Espírito de Cristo. E de que forma Jesus está atuando hoje na igreja? Ele age através do Espírito Santo. Então você percebe que esse Deus constituído, essa triunidade, age em harmonia, em consonância. Quando um age, os outros dois estão agindo em conjunto com ele. Quem criou esse termo trindade, você sabe, esse termo não está na Bíblia. Não existe o termo trindade na Bíblia. Mas o Tertuliano, um dos pais da igreja, ele criou esse termo para tentar designar um pouquinho, falar a respeito desta ação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós entendemos pelo estudo da própria palavra de Deus que os três sempre vão agir em harmonia, em consonância. Antigamente até se falava, e alguns
estudiosos chegaram a estabelecer a missão de cada um. O Pai como Criador, o Filho como o Salvador e o Espírito Santo como o Consolador, o Confortador. Mas nós vemos que realmente os três agem em total harmonia. Quando um está agindo, os outros dois estão agindo também. E Jesus, e o apóstolo Paulo inclusive diz, fala, Deus vai ser tudo em todos, certo? E tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo no final convergirá para Deus, não para. Convergirá para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus já havia falado em João, eu e o Pai somos um. Dessa forma, a constituição divina é exatamente o que nós vemos no relato bíblico, certo? As demais coisas que você não compreender e eu também não, nós teremos talvez a oportunidade de perguntar para o Senhor, se é que nós vamos lembrar disso. Próxima pergunta. Você concorda que Deus são três pessoas? Chamar Deus de uma pessoa é um termo correto? Se não, qual poderia ser usado? Na verdade, como eu disse para vocês agora há pouco, esse termo pessoa, que foi utilizado por Agostinho, realmente é a que mais se aproxima da forma humana de nós podermos explicar a respeito da divindade, ou de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas, três pessoas. Nós entendemos que eles agem em harmonia, em consonância, quando um age, os outros dois estão agindo, e humanamente falando, seja talvez exatamente esta a melhor palavra para se utilizar, não tendo outra. É verdade que nós, seres humanos, vamos sempre tratar Deus a partir da nossa consciência e compreensão. Somente isso. E aquilo que foi revelado. Certo? Tanto é que, para que pudéssemos compreender mais ainda, Deus se fez carne, habitou entre nós. Deus se tornou uma pessoa, uma persona, certo? Deus se tornou um ser humano, Jesus. A próxima pergunta, utilizando-se do termo pessoa, qual deles é maior? Naturalmente, como nós já falamos anteriormente, nenhum deles é maior, porque os três, ou as três pessoas, agem em harmonia, em consonância. É bem verdade que o apóstolo Paulo usa o termo Deus como o objetivo final de tudo e de todos. E Paulo diz que Deus sendo tudo em todos, e tudo seja para a glória de Deus. Quando o Senhor Jesus terminar e complementar a sua missão, diz o texto bíblico que ele entregará tudo a Deus, ou seja, a Ele mesmo, porque não há condição nenhuma de se desvincular uma pessoa da outra. Como eu disse anteriormente, os três agem em harmonia, os três agem em consonância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há condição de fazer com que um seja maior que o outro, porque os três são um. Os três estão no mesmo propósito. E no final, Deus será tudo em todos. Ou seja, tudo será para a glória de Deus. Vamos ver mais uma outra pergunta
que é uma pergunta muito importante sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. É perguntado para os candidatos ao ministério quais são os atributos de Deus. Agora, mais uma palavra bem frágil, essa, atributos. Será que nós temos o direito de atribuir algo a Deus? É na nossa mentalidade, a nossa forma pequena de raciocínio. O termo atributo é muito fraco. Alguns gostam de utilizar, alguns teólogos gostam de usar o termo propriedades de Deus, as propriedades de Deus, que também é um tanto frágil. Mas poderíamos utilizar, como o próprio Berkhof no seu livro explica, o termo perfeições. As perfeições e virtudes de Deus, ou as excelências de Deus. Seria então mais adequado nós utilizarmos essa forma de expressão a respeito do que nós chamamos, de uma forma muito simples, os atributos de Deus. Os atributos ou perfeições incomunicáveis de Deus. Deus é autoexistente. Deus é autoexistente. Ele existe em si mesmo. Ele é a causa sui, certo? Ele causa ele mesmo. É o ser imutável. Deus é imutável, ele não muda. Sendo o ser perfeito ou absoluto, ele não tem variação. Ou seja, ele é absoluto. Deus também, ele é isento de qualquer limitação. Então nós podemos falar sobre a infinitude ou infinidade de Deus. Deus não tem nenhuma limitação. Não existe qualquer limitação para Ele. Ele é perfeito em absolutamente. Ele é a perfeição absoluta. Ele é eterno. Ele existe de eternidade a eternidade, como diz o salmista. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Quanto à sua imensidade, ele transcende a todas as limitações espaciais. Ele transcende, está muito além de todas as limitações espaciais e está presente em todo o seu ser. Diferente do pensamento politeísta que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Não existe isso. Mas Deus está presente em todo o seu ser. Então, Deus é absoluto. Deus é perfeito. Deus é eterno. Deus transcende a todas as limitações espaciais. Certo? Um outro atributo de Deus, incomunicável. Deus é onipresente. Como ele não tem limitação de nada, ele está presente em todo o lugar do universo físico e espiritual. Deus é onipresente.
onipresente. Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece tudo, nada foge ao seu conhecimento. Ele é onisciente. Ele sabe tudo, todas as coisas. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Todo o poder pertence a ele. Nenhum poder há maior do que o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Deus é único. Deus é único. Toda a obra criada veio a partir dele. Deus é o ser único. Deus também, ele não é composto, ou seja, ele não é suscetível à divisão. Interessante isso. Ele é um ser único, não é composto e não é suscetível à divisão em nenhum sentido da palavra. Por isso nós afirmamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em consonância, em harmonia, e não existe um maior do que o outro, porque os três são um único ser absoluto, Deus. E nós temos os atributos comunicáveis de Deus. Deus é Espírito. Esse atributo dele, ele estendeu à humanidade. Nós somos seres espirituais. Assim como Deus é Espírito, nós recebemos da parte de Deus este qualificativo, o que nos une a Ele. Nós também somos seres espirituais. Deus é bom, a bondade de Deus é um atributo que Ele estende ao ser humano. Também o amor. Deus é amor. E esse amor de Deus, revelado através do Senhor Jesus Cristo, da forma mais completa em relação à humanidade, em benefício da humanidade. Deus é amor. E nós também recebemos desse amor de Deus. Deus é misericordioso, Ele é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós recebemos esse amor leal. A palavra misericórdia tem esse sentido. Deus é longânimo. A longanimidade de Deus. Deus é longânimo para conosco. Não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Veja que legal, veja que interessante. Deus é santo, a santidade de Deus é um outro atributo comunicável. Sede santos, porque o Senhor, seu Deus, é santo. Deus espera que nós também sejamos santos. E a palavra santo significa separado, certo? Significa puro. Deus é puro de uma forma completa e Ele espera que nós sejamos puros. Deus é separado de todo esse universo
e Ele também quer que nós sejamos separados do pecado. Deus é justo, a justiça de Deus prevalece. Além de ser amor, Deus também é justo, Ele é justiça. E Ele comunica esse atributo, essa perfeição dele para conosco. E temos outros termos que falam sobre os atributos comunicáveis de Deus. Mas por enquanto nós pararemos por aqui e depois estaremos entrando um pouco sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, Cristologia. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma maravilhosa.